E se não bastasse a porrada que levamos pelo peito ontem, Ayrton Lucas deu uma declaração que, no mínimo, complicou tudo. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos aqui no canal, é rapidinho, galera. Podendo ajudar, por favor, não esquece, leva o nosso vídeo adiante. É aquele pá. Gostou da gente? Foi com a nossa cara? Gostou das informações? É aquele outro, o pum. E deu, galera. Fácil. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Amigos, depois de tantas polêmicas envolvendo Pedro durante a semana, aliás, até respondendo a algumas mensagens que recebemos, não falamos sobre Pedro no programa da manhã devido ao tamanho que o programa ficou. Senão, ele sairia com mais de 20 minutos, não ia rolar, vocês não iam conseguir ouvir. Beleza? Pedro é alvo de negociações. A gente havia falado na semana passada do interesse do Benfica, mas Pedro não era a prioridade número 1 dos caras. Eles tinham outro nome na frente. Quem? Lucas Beltrán, 22 anos. Porém, a negociação do Benfica já era. Por quê? A Fiorentina contratou o jogador. Assim sendo, muito possivelmente virá uma outra proposta para o Flamengo dos portugueses com o intuito de contratar Pedro. Parando um pouquinho com o futebol e falando sobre a atuação de Pedro ontem, foi uma das coisas mais pífias que eu já vi. Aquele último lance de ataque do Pedro, ao qual ele driblou um zagueiro, tentou driblar o goleiro e depois, com o Flamengo perdendo de 3-0, buscando fazer um gol de calcanhar, na nossa opinião, não foi somente desleixo. Foi mais ou menos assim. Ó, tá vendo? Eu cheguei até aqui. Não vou chutar porque não quero. De verdade, me deixou muito decepcionado. Então, respondendo aos amigos que perguntaram de Pedro, pra gente ontem, Pedro foi uma decepção. Esperávamos mais, assim como esperávamos de todo o time do Flamengo. Legal? O Pedro me fez lembrar ontem um cidadão que uma vez, acredito que todos vocês vão se recordar, disse o seguinte: eles fingem que pagam e eu finjo que jogo bola. Assim é. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo vem oscilando muito no Campeonato Brasileiro. São 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Flamengo está na vice-liderança, Ju. Sim, está, mas a 13 pontos de distância do líder, que hoje é o Botafogo. Na partida de ontem, muito se falou de finalizações, principalmente no primeiro tempo, que foi ridículo. 12 do Cuiabá contra uma do Flamengo. Uma. O que estou querendo dizer é o seguinte: nós estamos acostumados com um Flamengo que domina o adversário e não um Flamengo que é dominado. Nós, torcedores do Flamengo, nós já falamos isso aqui várias vezes, somos mal acostumados pela história que o clube tem, por tudo que nós já vimos esse Flamengo fazer dentro de campo. E aquilo ontem foi simplesmente inaceitável, ridícula a atuação do Flamengo. Outro ponto que preocupa muito também é o saldo de gols sofridos pelo Flamengo. Em 18 jogos, já são 23 gols sofridos, uma média de 1,3 por partida. No ranking geral, para vocês terem uma ideia, a defesa do Flamengo é a 7ª pior da competição. Ridículo isso. Alarmante. E esse um chute que o Flamengo deu no primeiro tempo não foi de atacante, foi Davi Luiz, zagueiro. Doído, né? Seguindo com as notícias,
Uns vão amar, outros vão detestar. O cara é simplesmente showman. Você quer falar em buscar torcedor para estádio, em provocação, chama Gabigol. Assim é. Assim é. Flamengo possivelmente esse mês vai informar a nação que Gabigol ficará vestindo a camisa do Mengão até 2028, com um salário girando em torno de mais ou menos R$ 1.700.000. Até gostaria da opinião dos amigos. E aí, vocês acham bom o caminho que o Flamengo está tomando em renovar por mais tempo o contrato com o Gabigol? Ou também já deu e está na hora de reciclar? Na minha opinião, o Flamengo quer renovar com o Gabigol? Renove. Mas que o Gabigol não deixe de fazer gols, né? Não deixe de jogar bola. Continue jogando bola e ajudando o Flamengo. Se for para renovar assim, tudo bem. Entrega. Isso. Né? Seguindo de notícias, eu só posso falar o seguinte nesse instante. Flamengo, abre o olho. No Paraguai, o noticiário tá pegando pesado em cima desse jogo de volta. Ainda inconformados com o que aconteceu no Maracanã, pois a polêmica lá é aquele pênalti não dado do Davi Luiz. É o que os caras comentam. E em todos os jornais do país, o que se prega é: no jogo de volta, temos de botar o terror. Assim é. O periódico La Nación, inclusive, fez uma reportagem sobre o tema. E a convocação a qual é dada é a seguinte: tudo para a vingança. Vocês têm noção do clima hostil que nós vamos enfrentar nesse jogo de volta? Vocês têm noção do quão o Flamengo vai ter que estar entregue em campo para conseguir a classificação para a próxima fase da Libertadores? Eu nem quero especular, muito menos falar sobre o jogo de ontem. Fora da minha cabeça esse resultado tenebroso. Mas sim o que nós temos para quinta-feira. Se não houver entrega, se não houver comprometimento, nós não vamos aguentar o tranco de um estádio lotado de torcedores paraguaios, um time que vai estar impulsionado por essa torcida e, com absoluta certeza, um Flamengo que, se não tiver inteligência e vontade, não vai conseguir êxito frente a eles. Eles estão preparando o cenário para se classificarem e o Flamengo tem que ficar esperto. Abre o olho, Flamengo. Bom, galera, seguindo com as notícias, uma declaração que foi dada ontem por Ayrton Lucas deu o que falar em tudo quanto é lugar. Vamos ver o que ele disse? Estou bem, acabei tomando uma pancada, o pé ficou dormente. Eu fiz um primeiro tempo muito abaixo e fico triste pela opção do treinador. Mas a gente respeita, vai continuar trabalhando. Bom, e claro que essa declaração caiu como uma bomba. Porque hoje, amigos, se vocês ligarem a TV em qualquer canal de esporte que for, as únicas coisas que vocês vão ouvir são: ah, o elenco do Flamengo está rachado. Ah, os jogadores do Flamengo não querem treinar com o Sampaoli. E várias outras coisas que estão dizendo por aí. Mas a questão é, o que está acontecendo dentro do Flamengo? É o Sampaoli que é ruim e não sabe treinar o elenco? São jogadores que estão acomodados dentro do Flamengo? É jogador que está escolhendo competição? É de fato verdade que o elenco do Flamengo está dividido ao meio? O que está havendo? O que está acontecendo de verdade dentro desse Flamengo? Porque, sendo bem sincera com vocês, amigos, o que nós vemos hoje em dia é um jogo atrás do outro, o Flamengo entrando em campo e não fazendo absolutamente nada. Jogadores mortos-vivos dentro de campo. É o The Walking Dead rubro-negro, vamos colocar assim. Pô, cadê a diretoria para cobrar esses caras que têm o salário em dia e não fazem nada dentro de campo? E um detalhe, não estou falando que tem que cobrar somente jogadores. Tem que começar a cobrança
a partir da comissão técnica, porque todos eles respondem a uma pessoa dentro do Flamengo, o presidente do clube. Que cadê o Landim? Só quer saber agora de viajar para falar de SAF. Falo uma coisa para vocês, nós vemos muitos canais aqui no YouTube defendendo o técnico e criticando jogadores. Ou então, criticando jogadores e defendendo o técnico. Aqui a gente não faz nenhum e nem outro. Tem que criticar? A gente critica mesmo. Tem que elogiar? A gente elogia. Porque para nós, o mais importante de tudo é o Flamengo. Por isso que hoje eu comecei o programa daquele jeito. Então, o mais importante é o Flamengo. Técnico e jogadores, eles vão e eles vêm. O Flamengo é o único que fica. Perfeito. Um ditado muito popular diz o seguinte: o gado só engorda aos olhos do dono. Hoje a gente vê uma inoperância no Flamengo em todos os aspectos, quer seja no comando técnico ou dos jogadores dentro de campo. Mas principalmente o que mais chama a atenção é a indiferença que essa nossa diretoria, e aí sim é uma crítica, vem dando ao clube nesses últimos tempos. A gente sabe que existem alguns presidentes, e não que seja essa a função, estão presentes e participativos dentro do time, vendo tudo que os jogadores e comissão técnica fazem. Rodolfo Landim, nesse último mês, 2, realmente está com a cabeça focada em SAF. Marcos Braz, atrás de contratações frustradas, porque nenhuma ele teve êxito nessa janela de meio de ano. Não está na hora desses caras pegarem comissão técnica, jogadores, fazer aquela reuniãozinha de 8, 9 horas, mais ou menos esse o tempo que tem que demorar para aparar arestas e lavar as roupas sujas. Fazer uma conscientização desse grupo, mostrar a liderança, impor, até porque o contrário é feito, impor o trabalho, mostrar para esses caras qual que é a função deles, e eu digo de todos, não vou ser específico a ou B, é todos. Empenho, cobrar. Nós, aqui torcedores, amamos e respeitamos a nossa camisa, o nosso time e a nossa história. Como a Ju falou, comissão técnica e jogadores chegam e saem. Agora, a nossa instituição, não, ela fica lá. E se esses caras que estão no comando hoje não se preocupam com isso, amigos, quem vai se preocupar? Quem vai ter mais interesse que eles em ver um clube vencedor ou sendo digno da nossa história? Os dados estatísticos que a Ju trouxe de gols sofridos nesses últimos 18 jogos do Campeonato Brasileiro é alarmante. Algo está funcionando mal. O time não faz e o time leva. O que acontece? Que atitudes devem ser tomadas? No nosso entendimento, é a diretoria chamar para si a responsabilidade. É começar a fazer meia-culpa na história. E não simplesmente ser conivente com tudo que está acontecendo e omisso, que é o que mais assusta. Nós aqui não pedimos muito, não. Só um Flamengo que nos orgulhe. É muito? Não, né? Não é. Só isso. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, pô, galera, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, galera. E acima de tudo, rubro-negro. Com certeza. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.